Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronildo Medeiros, sou um cristão, servo de Deus. E se você está chegando aqui pelo nosso canal pela primeira vez, gostaria de te convidar para você se inscrever no nosso canal. Não paga nada, é gratuito. O objetivo do nosso canal é levar a palavra de Deus a mais pessoas, é glorificar o nome de Deus, é te fortalecer com estudos e te ajudar também a levar a palavra para mais pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, queridos? Gostaria também de te convidar para aqui na descrição você clicar aqui na nossa comunidade para você receber os nossos próximos vídeos e estar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta. E gostaria também de te convidar para você clicar aqui no nosso site na descrição para que você tenha acesso aos vídeos evangélicos que nós postamos, as mensagens que nós postamos também, esboços também para pregações e também para você conhecer alguns pensamentos de alguns pastores e estudiosos sobre as Sagradas Escrituras, que certamente vai edificar a sua vida. Amém, queridos? Nós sabemos que Jesus, ele realizou muitas curas ao decorrer da Bíblia, de várias formas, de vários tipos de doenças, de enfermidades, de muitas maneiras diferentes. E nós sabemos também que de vários níveis sociais, de pessoas de classe mais alta, de pessoas mais simples, né? De forma que o Senhor, enquanto esteve em terra, nos deixou muitos ensinamentos de uma verdadeira fé genuína e verdadeira. E pensando nisso aqui no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um personagem que tem muito a agregar na nossa vida no quesito de nos incentivar a ter uma fé verdadeira que agrada a Deus, que é o centurião. Eu gostaria que você começasse lendo aqui comigo a palavra de Deus que conta sobre essa passagem, está em Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de se salvar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado faze isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Meus amigos, essa é uma história muito interessante sobre um homem, o centurião, né, que era um oficial romano, que ele era responsável por 100 soldados. E aqui nós vamos falar sobre algumas dessas características de fé do centurião que nos ensina para nos motivar e nos fortalecer e nos ensinar a ter uma fé que agrada ao Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar é que ele manifestou uma grande confiança em Jesus. Observe que ele diz assim, que se Jesus dissesse que uma só palavra o servo dele seria curado. E ele compara que assim como ele, que coordenava 100 homens, se ele dissesse para os homens fazer uma coisa que os homens faziam, ou se dissesse aos homens para ir em algum lugar, eles iam. Através disso, ele compara que se o Senhor Jesus dissesse uma única só palavra, o que ele determinaria iria acontecer. Ele mostrou grande confiança no poder de Jesus. Amém?
E a segunda coisa, é importante a gente destacar que ele era paralítico, né? O seu servo era paralítico. E isso significa que a doença do servo era incurável. E isso aumenta ainda mais o grau de confiança dele em Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia fazer o impossível, que não era uma simples gripe, um simples machucado, um simples mal-estar. Era uma doença ao qual não havia cura. Você entende o grau de fé que aquele homem havia depositado em Jesus? E ele confiou de um nível tão alto que, assim como ele diz no versículo 8, ele diz assim: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Algumas versões dizem: eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu criado há de sarar. Algumas versões dizem: o meu servo será curado. Ele confiou, além de confiar em Jesus, ele confiou que apenas uma palavra de Jesus poderia mudar a situação do seu servo. E o interessante é que ele era um homem de posição, assim como eu disse, ele era um oficial romano que ele coordenava 100 pessoas. E se a gente pegar para puxar na mente e observar com calma, a gente vai saber que os romanos eles dominavam os israelitas, né? Então eles se sentiam superiores, porque eles procuravam manter a ordem e a organização. Mas mesmo sabendo de todas essas coisas, né? E se colocando acima de 100 homens, né? Tendo uma posição social interessante, ele foi suficientemente humilde para saber que a sua posição não o impediu de buscar a Jesus, de reconhecer que Jesus estava muito acima dele. Ele reconheceu o poder e o senhorio de Jesus. Ele foi humilde. Ele foi tão humilde que ele não se achou que era digno que Jesus entrasse na sua casa. Ele não se sentiu que merecia que Jesus entrasse na sua casa. Mas ele confiou que, mesmo ele não sendo merecedor da visita de Jesus, que apenas uma palavra de Jesus poderia fazer diferença na vida dele. Olha que interessante, meus amigos. E pensando nisso, a gente juntando esses fatos, a gente observa que a sua fé causou admiração do próprio Jesus, ao ponto de Jesus ele virar para as próprias pessoas, né? E no versículo 10 diz assim que Jesus se maravilhou-se, né? E virou para as pessoas que estavam com ele e diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então eles estavam nas redondezas, estavam em Cafarnaum. E a fé daquele homem impactou Jesus de uma tal maneira que Jesus deu testemunho sobre ele, dizendo assim que em Israel não tinha visto uma fé como essa. Meus amigos, como anda a sua fé em Cristo Jesus? Você tem tido uma fé tão forte, tão grande, a ponto de Jesus olhar e dizer assim: uau, que fé é essa do meu servo? A ponto de Jesus dar testemunho de você nos céus? Você entende o que eu estou dizendo? Como esse homem foi um homem de grande fé diante de todo o cenário que estava acontecendo na vida daquele homem. E a consequência disso foi que a sua fé ela foi ricamente recompensada, porque a palavra diz no versículo 11 que Jesus, falou para ele ir em paz, vai como creste será feito. E ele já tinha certeza no coração dele que Jesus poderia fazer a cura. E naquele mesmo instante o seu servo foi curado e sarou, né? E tem outra passagem que diz que quando um dos homens encontraram com ele no meio do caminho, falou com ele mais ou menos a hora que o servo foi curado, e ele já deduziu, ele lembrou que era mais ou menos o mesmo horário que ele havia conversado com Jesus, e Jesus havia dito a ele que conforme a fé dele havia sido feito. Então, meus amigos, vocês entendem que bênção que é essa palavra? Que bênção! Quando nós pedimos algo a Jesus, nós precisamos pedir nesse nível de fé e de confiança.
sabendo que Jesus disse uma única palavra, tudo pode mudar. E essa mesma palavra que fez todas as coisas, o que nós precisamos é crer, é crer, é crer. Sermos humildes assim como esse homem, nos colocarmos na dependência de Jesus, saber que Jesus pode fazer todas as coisas e quer fazer. E Jesus, se você fizer por onde, buscar com todo o seu amor, de todo o coração, Ele vai dar o testemunho de você diante de Deus. Creia isso, meus amigos. Creia no poder que Jesus Cristo pode fazer na sua vida. Amém? Meu nome é Ronildo Medeiros. Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo. Esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Jesus te abençoe grandemente. Forte abraço. Tamo junto.